Você já acordou com tudo planejado e antes do meio-dia tudo já estava diferente do que você esperava? Não por causa de um problema enorme, não por causa de uma crise, mas por causa de uma série de decisões que você foi tomando no automático, sem perceber, sem pensar, sem nenhuma base sólida debaixo dos seus pés. E aí, no fim do dia, você se pergunta: por que eu fiz isso? Por que eu falei aquilo? Por que eu deixei chegar até esse ponto? A resposta quase sempre está no começo do dia, não no que aconteceu, mas em como você estava quando as coisas começaram a acontecer. Hoje, eu quero te falar sobre algo que vai mudar o jeito que você enxerga o dia que está começando. Não como uma promessa vazia, mas como uma realidade que a maioria das pessoas ignora e depois paga o preço. Pensa comigo por um segundo. Como você acorda? Não estou perguntando se você acorda bem-humorado ou mal-humorado. Estou perguntando sobre o estado interno com que você inicia o seu dia. A maioria das pessoas abre os olhos e antes mesmo de colocar o pé no chão, já está processando uma lista mental de tudo que precisa ser feito. Tudo que deu errado ontem, tudo que pode dar errado hoje. O celular já pisca com notificações. O WhatsApp já tem mensagens esperando respostas. O e-mail do trabalho já está pedindo atenção. E você ainda nem tomou água. Este é o padrão de quase todo mundo. E ele tem um nome: piloto automático. No piloto automático, você não decide, você reage. Você não escolhe, você responde. Você não lidera o seu dia, você é arrastado por ele. E o problema não é que você é fraco ou desorganizado. O problema é que você nunca parou para perceber o que acontece nos dias, minutos depois que você acorda. Esses minutos definem o tom de tudo que vem depois. Se você começa ansioso, você vai tomar decisões ansiosas. Se você começa com raiva, você vai se comunicar com raiva. Se você começa vazio, você vai buscar preenchimento nos lugares errados. Nas redes sociais, na comida, nas distrações que dão uma sensação de alívio por 5 minutos e deixam um vazio maior depois. E tem mais. Quando você está no piloto automático, você se torna muito mais vulnerável a tudo que vem de fora. Uma notícia ruim te derruba, uma crítica te paralisa, o imprevisto vira catástrofe. Por quê? Porque você não tem base. Você começou o seu dia sem construir nada por dentro. É como tentar construir uma casa sem alicerce. Qualquer vento, qualquer chuva, qualquer pressão derruba tudo. E o curioso é que ninguém te ensinou isso. A escola não te ensinou, o trabalho não te ensinou. As redes sociais certamente não te ensinaram. Pelo contrário, elas lucram exatamente com o seu vazio. Então você vai vivendo, dia após dia, semana após semana, com a sensação constante de que algo está faltando, de que você poderia estar fazendo melhor, de que existia uma versão de você mais calma, mais firme, mais inteira, mas você não sabe como chegar até ela. E é exatamente aí que eu quero te encontrar hoje. Existe uma forma diferente de começar o dia. Não é uma técnica de produtividade. Não é uma rotina matinal de influencer. Não é uma lista de hábitos que você vai seguir por 3 dias e depois abandonar. É algo muito mais antigo, muito mais profundo e, surpreendentemente, muito mais prático do que parece. É o alicerce que muda tudo antes que o dia comece. E a Bíblia fala exatamente sobre isso. Não de um jeito religioso, não de um jeito distante da realidade, mas de um jeito que, quando você lê com atenção, percebe que foi escrito para você, para hoje, para esse momento exato da sua vida. Eu quero te apresentar uma frase que parece simples, mas que quando você entende o que ela realmente significa, muda completamente a forma que você enxerga o dia que está diante de você. O versículo de hoje vem do livro de Jeremias,
capítulo 6, versículo 18. É uma frase dita por Deus em um dos momentos mais tensos da história do povo de Israel. Um momento de crise, de decisões erradas acumuladas, de consequências chegando. E no meio de tudo isso, Deus diz: contudo, mesmo naqueles dias, não os destruirei completamente. 3 palavras que mudaram tudo. Mesmo naqueles dias. Não quando tudo estiver bem. Não quando vocês merecerem. Não quando vocês finalmente acertarem. Mesmo naqueles dias. Nos dias de crise, nos dias de erro, nos dias em que tudo parece estar indo na direção errada. Mesmo nesses dias, Deus diz: não vou destruir completamente. Isso não é apenas uma promessa histórica para o povo específico do passado. Isso é uma declaração sobre a natureza de quem Deus é, sobre como Ele age, sobre o que Ele mantém, mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. E isso muda completamente o jeito que você pode entrar no seu dia. Agora eu preciso que você fique comigo, porque essa é a parte que realmente importa. Quando você acorda de manhã, qual é a narrativa que passa na sua cabeça? Para a maioria das pessoas, é uma dessas: eu não estou dando conta, eu cometi erros demais, falhei vezes demais, as coisas nunca funcionam para mim. Eu começo, mas não termino. Eu já tentei isso antes e não deu certo. Essas frases parecem ser sobre o futuro, mas na verdade são sobre o passado. São o peso de tudo que você carrega sem perceber quando o dia começa. E o que essa frase de Jeremias faz é quebrar esse ciclo, porque ela não diz que os erros não aconteceram, ela não diz que as consequências não existem, ela não minimiza a realidade. Ela diz: mesmo assim, eu não vou destruir completamente. Traduzindo para a sua vida, mesmo depois de tudo que você já fez, mesmo com tudo que ainda está errado, mesmo com as falhas que você carrega, não é o fim. Não foi destruído completamente. E isso, por si só, é o alicerce que você precisa para começar o dia. Não há ilusão de que tudo vai ser perfeito. Não há arrogância de achar que você não vai errar mais, mas a certeza profunda de que há uma presença que sustenta o que você não consegue sustentar sozinho. Isso é diferente de otimismo barato. Otimismo barato diz: vai dar tudo certo, acredita, sem base, sem sustentação. O que essa palavra diz é: mesmo quando não deu certo, eu ainda estou aqui. Mesmo quando você falhou, ainda há algo que permanece, ainda há chão. E quando você tem chão, você não precisa começar o dia em pânico. Você não precisa provar nada para ninguém. Você não precisa viver no piloto automático da ansiedade. Você pode começar de um lugar diferente. Pense em alguém que você conhece, ou talvez você mesmo, que já passou por uma situação que parecia o fim, uma demissão que parecia destruir tudo o que tinha sido construído, uma relação que terminou de um jeito que deixou a pessoa convicta de que nunca mais seria a mesma, uma escolha que gerou consequências que levaram anos para serem resolvidas. E você olha para este alguém, ou você olha para você mesmo e percebe: não foi o fim. Doeu muito, custou muito, mudou muita coisa, mas não foi destruído completamente. E isso não é coincidência, não é sorte. É exatamente o que essa frase de Jeremias está descrevendo. Há uma misericórdia que sustenta as coisas mesmo quando tudo parece desmoronar. E a questão não é se você merece ou não merece. Essa é uma conversa que nós humanos adoramos ter, porque ela nos coloca no centro de tudo. Eu mereço mais do que tenho, ou eu não mereço nada de bom. As duas versões colocam você como o árbitro da própria história. Mas o que essa frase diz é diferente. Ela tira você do centro, não para te diminuir, mas para te libertar.
para te mostrar que há uma força que age independentemente do seu desempenho. E essa descoberta, quando ela realmente entra em você, muda o modo que você acorda de manhã. Porque existe um peso que a maioria das pessoas carrega todos os dias sem nem saber o que está carregando. É o peso de ter que provar que merece o dia. Sou estranho? Deixa eu te explicar. Quando você não tem essa base, essa certeza de que algo que sustenta a sua vida, independentemente da sua performance, você começa o dia no modo de prova. Você precisa provar para o seu chefe que você é competente, para a sua família que você está bem, para as redes sociais que a sua vida tem valor, para você mesmo que você está no caminho certo. E esse modo de prova é exaustivo. Ele gasta energia antes mesmo de você começar. Ele distorce suas decisões. Ele faz você dizer sim quando deveria dizer não, e dizer não quando deveria dizer sim. Ele faz você buscar aprovação onde deveria buscar direcionamento. E o resultado? Ao final do dia, você está esgotado. Mas não do trabalho. Você está esgotado de tentar provar algo que nunca consegue provar de verdade. Porque a aprovação humana é uma torneira que nunca fecha. Sempre precisa mais. Sempre há alguém insatisfeito. Sempre há um padrão mais alto a ser alcançado. Agora, contrasta isso com o que essa palavra de Jeremias coloca diante de você. Você não precisa provar nada para que Deus mantenha a sua existência. Mesmo naqueles dias, os piores dias, os dias de falha, os dias que você mais decepciona a si mesmo, a resposta não é a destruição completa, é a permanência, é o sustento, é o chão que não some. E quando você começa o dia a partir desse lugar, tudo muda. Você ainda vai trabalhar, ainda vai dar o seu melhor, ainda vai buscar crescer e melhorar, mas você vai fazer isso de um lugar de inteireza, não de um lugar de desespero. Você vai tomar decisões a partir da abundância e não do medo. Você vai se relacionar a partir da segurança e não da necessidade de validação. Essa é a diferença entre viver em modo de sobrevivência e viver em modo de presença. E aqui está algo que pouquíssimas pessoas param para pensar. A forma que você enxerga a sua própria história determina o que você acredita que é possível para o seu futuro. Se a narrativa da sua vida é "eu sempre erro, nunca consigo, as coisas nunca dão certo para mim", você vai inconscientemente tomar decisões que confirmam essa narrativa, não porque você é fraco, mas porque o cérebro humano é extraordinariamente bom em construir a realidade que ele já espera. É o que os psicólogos chamam de viés de confirmação. Você tende a ver o que você já acredita, você tende a criar o que você já espera. Então, quando a sua narrativa interna é de destruição, de merecimento negativo, de impossibilidade, você literalmente vai viver como se esse fosse o roteiro da sua vida. Mas quando você absorve de verdade essa palavra, que mesmo nos piores dias a destruição não é completa, você começa a reescrever a narrativa. Não por autoajuda, não por positividade forçada, mas porque há uma autoridade maior do que os seus erros que declara sobre a sua vida: ainda não foi o fim, ainda há chão, ainda há possibilidade, ainda há o dia que está começando agora. Você sabe o que mais me impressiona nessa frase de Jeremias? O contexto. Jeremias não é um livro alegre, é um dos livros mais duros da Bíblia. Um profeta que viveu em um período de crise profunda, falando sobre um povo que estava caminhando em direção a consequências graves por causa de escolhas ruins acumuladas por gerações. Não era uma situação fácil. Não era um momento de bênção abundante e prosperidade. Era um momento que as coisas estavam realmente ruins. E é exatamente nesse contexto que Deus diz: mesmo naqueles dias,
não destruirei completamente. Isso é muito mais poderoso do que uma promessa dada em tempo de bênção. Qualquer um consegue prometer coisas boas quando tudo está indo bem. O que revela o caráter de alguém, de uma pessoa, de um líder, de Deus, é o que ele faz quando as coisas estão difíceis. E o que essa palavra revela é isso: no pior momento, a misericórdia ainda sustenta. Isso não é religião, isso é uma base para a vida. Porque se isso é verdade nos piores momentos, e Jeremias está dizendo que é, então isso é verdade agora. Agora, enquanto você está ouvindo isso, enquanto esse dia está começando, com tudo que você carrega, com tudo que ainda não resolveu, com tudo que ainda está pendente, mesmo assim, mesmo agora, não foi destruído completamente. E isso significa que o dia que está começando ainda tem possibilidade dentro dele. Agora, como isso se transforma em atitude prática? Como essa verdade sai do campo das ideias e entra na sua rotina de hoje? Primeiro passo: antes de pegar o celular, e eu digo isso com intenção, antes de pegar o celular de manhã, pare por 1 minuto. Apenas 1 minuto. E diga em voz alta ou mentalmente com sinceridade: esse dia é novo. O que veio antes não define o que começa agora. Parece simples demais? É porque é simples mesmo, mas é transformador, porque você está quebrando o ciclo de levar o peso do passado para o presente, antes mesmo de o dia começar. Você não está fingindo que o passado não existiu, você está declarando que ele não tem autoridade sobre esse novo dia. Segundo passo: durante o dia, quando algo der errado, e algo vai dar errado, porque a vida é assim, ao invés de se perguntar por que isso sempre acontece comigo, se pergunte: o que eu ainda posso fazer com o que eu ainda tenho? A primeira pergunta te paralisa, a segunda te move. A primeira pergunta reforça a narrativa da destruição, a segunda nasce da certeza de que ainda não foi destruído completamente. Há uma diferença enorme entre as duas, e é uma escolha. Não uma escolha fácil, porque o hábito mental puxa para o primeiro lado, mas uma escolha possível. Terceiro passo: escolha conscientemente uma ação hoje que você faria se não tivesse medo de falhar. Apenas uma. Não precisa ser grande. Pode ser uma conversa que você está adiando, uma decisão que você fica postergando, um passo que você sabe que precisa dar, mas que o medo tem bloqueado. E quando você for fazer, lembre-se desta palavra: mesmo que não saia perfeito, mesmo que haja erro, mesmo que o resultado não seja o que você espera, não é o fim. Não é a destruição completa. Você ainda vai estar de pé do outro lado. Quarto passo, e esse talvez seja o mais importante: identifique hoje uma área da sua vida onde você está vivendo em modo de prova, onde você está tomando decisões a partir do medo de não ser suficiente, do medo da aprovação, do medo de falhar. Pode ser no trabalho, pode ser em casa, pode ser em um relacionamento, pode ser na sua relação com você mesmo. E pergunte: o que eu faria de diferente nessa área se eu soubesse que eu não preciso provar nada? A resposta que vem costuma ser mais honesta, mais corajosa e mais alinhada do que qualquer coisa que você tomaria a partir do medo. Porque decisões tomadas do medo protegem o que você tem. Decisões tomadas da segurança criam o que você ainda não tem. Você chegou até aqui e eu quero fechar com algo que espero que fique com você ao longo do dia. A vida tem dias difíceis. Tem dias em que você vai olhar para a situação e pensar: isso não tem solução. Tem dias em que o peso é real, o erro é real, a consequência é real. E eu não vou te dizer que é fácil, não vou te dizer que vai passar logo.
Não vou te dizer que basta sorrir e tudo vai melhorar. O que eu vou te dizer é isso. Mesmo naqueles dias, nos piores dias, nos mais pesados, nos mais incertos, há uma presença que declara sobre a sua vida: não foi destruído completamente. Isso não é clichê, isso é a base. E quando você tem base, você pode atravessar qualquer coisa, não sem dor, não sem custo, mas atravessando. Então, quando você sair daqui hoje, quando o dia começar a se mover, quando os imprevistos chegarem, quando a ansiedade tentar consumir o controle, lembra dessa frase: mesmo naqueles dias, não destruirei completamente. Isso foi dito sobre você, para você, hoje, e isso é suficiente para começar. Sente-se à mesa, a palavra já está servida.